Paz de Deus, amados. A gente acabou de orar pelo Felipe, mas vamos orar de novo? Bora orar de novo pela palavra? Feche seus olhos mais uma vez, rapidinho. Papai, fala conosco na Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Que todo impedimento na nossa mente, no nosso coração, a nossa volta, seja levado cativo agora, Senhor, à Tua vontade, Senhor. Seja reduzido a nada. Que ninguém, nada nem ninguém, atrapalhe o que o Senhor quer falar conosco nessa noite através das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu, ainda falando sobre o tema, igreja, um lugar para conviver. O Senhor tocou no meu coração sobre o texto de Efésios capítulo 4. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Efésios no capítulo 4. E quando eu li esse capítulo de Efésios, essa semana, eu fiquei pensando assim, é mais válido ler essa palavra do que tentar explicar essa palavra, né? Então, qualquer coisa que eu tente acrescentar aqui, me parecia um esforço meio, quase que inválido, sabe? Então, eu quero ler com os irmãos, vou comentar sim, depois da leitura, mas em primeiro lugar, eu quero ler o capítulo todo com os amados. Peço que você preste toda a sua atenção a essa palavra, a cada versículo. Aí depois que a gente lê, a gente volta e vai comentando alguns, quanto o tempo nos permitir. Amém? Então vamos lá, Efésios 4, começando do versículo 1. É uma carta do apóstolo Paulo, missionário Paulo, à igreja em Éfeso. Certo? Então, começando no versículo 1, vamos lá? Efésios 4, 1. Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Presta atenção na palavra agora, rapaziada. Vou voltar aqui, 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém. Como vocês devem ter percebido, né, nós lemos o capítulo todo aqui, e se a gente pegar um versículo sequer desse capítulo aqui, qualquer um aqui, dá para a gente elaborar e ficar estudando nele, ficar meditando nele. A palavra de Deus é assim. O que eu queria tentar com os irmãos hoje é dar uma resumida rápida sobre alguns versículos aqui. Não entrar a fundo em cada um, tá bom? Mas ficar por cima sobre esse capítulo todo que, pelo que eu entendi aqui, é um capítulo que fala completamente do convívio da igreja, de como a igreja é necessária para nós. Então vamos lá. No primeiro a gente já vê Paulo começando ali, né? Como prisioneiro no Senhor, rogo que vocês vivam da maneira digna da vocação que receberam. E Paulo era um cara que exercia o seu ministério, quer ele estivesse solto. Então se ele estava solto, ele estava fazendo o quê? Pregando o evangelho. Se ele estava preso, ele estava fazendo o quê? Pregando o evangelho. Isso aqui para mim, o que eu peguei para mim é o que tem me impedido de exercer o ministério. Existem coisas, circunstâncias que às vezes nos impedem de fazer melhor, certo? Então, se você está doente, às vezes você pode estar doente e você não tem como trabalhar. Você vai lá no médico, pega um atestado, não tenho condições de exercer a minha função porque estou mal. Aí você fica em casa se recuperando, faz um tratamento. Não é assim que acontece? E o que nos impede de exercer nosso ministério? Quais são as circunstâncias, né, na vida de cada um aqui, na minha e na sua, que às vezes nos impedem de servir a Jesus e servir a sua igreja? Será que a gente dá uma desculpa muito fácil? Será que qualquer coisinha a gente já não vai dar? Não é comigo, não é meu papel, não tenho facilidade para fazer isso, está difícil, todo dói. É uma pergunta para você aí. E foi para isso que eu peguei para mim. Paulo, mesmo preso na situação, eu acho que é uma das situações mais difíceis que se pode estar na vida, não é? Estar preso. Você está privado da liberdade. Nossa, mas está tão difícil, Renato, pagar os boletos. Mas você está aqui, você está livre. Daqui a pouco você está na sua casa, na sua caminha, você toma um banho quente, come o que você gostar de comer ali, uma sopinha. Não está frio. Me veio na cabeça, eu olhei para a Ana e pensei em sopa. Ela gosta de sopa. Temos algumas diferenças. Então você come a comida que você quer, aí você lê a Bíblia, ora. Eu ia falar, você liga o Netflix, assiste o filme, não. Você é crente, né? Você liga a Bíblia, ora, fala com Deus e vai nanar na sua caminha. Amanhã você acorda. Mas o trabalho está difícil, mas você está trabalhando, né? Olha que bênção. Olha que bênção, Deus te deu um trabalho. Imagina a situação de uma pessoa que está presa. E não tem essa opção, ela está privada desse direito de ir e vir. Então Paulo, preso aqui, não estava chorando as pitangas dele. Senhor, por que o Senhor permitiu isso aqui? Eu queria estar pregando o evangelho para as multidões, ganhando almas, correndo aí pela Europa, Ásia, fazendo milagre, e o Senhor deixou eu aqui, que injustiça. Com certeza muitos de nós, eu me coloco nesse meio, estariam questionando a Deus por que está preso. Paulo estava pregando. Não fazia diferença para o cara. Amém? Fica um exemplo para a gente aí. E a igreja é o lugar onde a gente recebe essa vocação. Paulo fala de uma vocação, né? Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Qual que é a sua vocação?
Você sabe, às vezes a gente nem conhece a nossa vocação, a gente nem sabe por que a gente foi vocacionado para quê, né? E tem um texto aqui, fora desse que nós lemos, em 1 Coríntios, capítulo 1, não precisa abrir, mas eu leio para vocês, versículos 1 e 2, também Paulo falando, ele fala assim, 1 Coríntios 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, nós somos chamados para ser santos. Não sei qual a minha vocação, Renato, meu ministério. No texto que nós lemos aqui falou de apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. Eu não sei qual que eu sou. Você é chamado para ser santo. Você é chamado para ser separado desse mundo, um povo exclusivo de Deus, uma propriedade exclusiva só de Deus. Amém? Esse é um chamado e uma vocação que todos nós temos, independente do nosso trabalho no corpo de Cristo. No 2 e 3 fala assim: sejam completamente humildes, dóceis e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Ou seja, nós temos que nos esforçar para conservar essa unidade do Espírito. Se nós temos que nos esforçar é porque não é fácil, não é automático. Não é automático você conservar esse vínculo da paz, a unidade do Espírito aqui nesse meio. É difícil, tem que se esforçar. Todo convívio exige esforço, e o convívio da igreja não é diferente. Somos pessoas completamente diferentes, com chamados diferentes, personalidades diferentes, histórias diferentes, objetivos diferentes, mas nós temos algo em comum, que é Jesus. Nós temos a mesma pessoa vivendo em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então esse Espírito Santo que vive em mim é o Espírito de Deus. Ele me faz um com Deus, com Jesus e com o Pai. E ele me faz um com o Danilo, porque o mesmo Espírito Santo está aí também. Então o que nos une uns aos outros não é só quanto tempo a gente passa junto, ou que a gente se reúne todo aqui, a gente fala que é da mesma denominação, não. A gente tem o mesmo Espírito Santo. Só que isso possibilita que a gente conviva da forma que Deus quer. Só que mesmo assim nós precisamos nos esforçar. Vamos supor que eu sou um cara que não gosta muito de congregar. O contrário da igreja ser um lugar para a gente conviver, certo? É um lugar que a gente não convive tanto assim, não participa tanto da vida um do outro. Se eu sou um cara que não quer congregar, e hoje nós temos muitos cristãos que acreditam que não é necessário, ou tão necessário, estar junto com a igreja aqui, como nós estamos hoje essa noite. E gosta de Jesus, ama ao Senhor, quer que Jesus volte, mas prefere fazer isso EAD, né, da casa dele. EAD se ele assiste a live, né? Se ele não assiste a live, nem EAD não é. É à distância, cristão à distância. Então tem gente que acredita nisso. Se eu sou esse cristão à distância, eu preciso me esforçar para manter o vínculo, a paz e a convivência? Não. Está fácil, né? Não dá para eu cumprir essa palavra. Então essa palavra é para a igreja, essa palavra é para todos os cristãos. Então para viver, para cumprir a palavra, nós temos que conviver, nós temos que congregar. Amém? Há um só corpo, versículo 4, fala que há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual nós fomos chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então nós não estamos separados, não existe, o corpo de Cristo ele não está separado, ele é uma coisa só. Nós estamos unidos em um mesmo corpo, como já falei, pelo Espírito Santo, e nós temos um mesmo Pai, através de Jesus. Isso nos faz parte da mesma família. Então a igreja, por causa do Espírito Santo em nós, é uma família. Amém. No versículo 7 ele fala que, também é muito interessante para citar, e a cada um de nós foi concedida a graça. A gente está falando de corpo, somos um só, como família, estamos unidos ao Senhor, somos um só em Deus, amém? Mas aqui ele fala, e a cada um de nós, agora ele está falando individualmente, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E em 1 Coríntios 12, 27, fala que nós somos corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E o que eu achei interessante desse versículo 7,
de Efésios 4, é que ele fala assim: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, Jesus repartiu uma medida. Nem quando a gente vai, você compra uma pizza em casa, você tem criança, você tem que contar quantas pessoas tem, quantos pedaços de pizza tem, porque se você for injusto ali na divisão, vai ter argumentos, para não falar briga, né? A briga é o próximo passo. Se o argumento não funcionar, aí entra na briga. Então, por quê? Existe uma medida para ser repartida, certo? Jesus aqui está falando que Cristo repartiu de acordo com a medida. Qual foi a medida que ele usou? Não sei, tem que perguntar para ele. Mas ele usou. E de acordo com isso, a cada um de nós foi concedida a graça. Aí o que me chamou a atenção? Que às vezes a gente presta mais atenção na medida dos outros do que na nossa. Na hora que eu lembrei de um irmão, isso aconteceu, a gente estava num culto, eu devia ter uns 13 anos. Aí os caras aproveitam, os moleques aproveitam para me pegar. Eu devia ter uns 13 anos de idade. 12 ou 13. Aí eu estava num culto lá e o irmão chorando, né? E ele era um irmão que tinha vindo de uma igreja assim, mais rígida, mais assim, né? Não vou falar que era presbiteriana, mas ele tinha vindo da presbiteriana. Eu falei, sem querer. Então ele era um irmão muito sério, né? Pá, ele era tudo serião, né? Pá, não tinha piada com ele não, tá? Se levava muito a sério. Aí um dia ele estava chorando, a gente no culto, e o irmão chorando, né? Falei, nossa, o irmão ali foi batizado, foi visitado pelo Espírito Santo, né? Não é possível. Aquele irmão chorando, aquele irmão ali é duro na queda. E a gente vendo ele chorando e tal. Aí daqui a pouco a gente foi abraçar o irmão lá e tal, né? Pá, e aí, irmão, tá tudo bem e tal? Né? Tipo, pensando, o que Deus falou com ele, né? E tal, quebrantou o cara. Aí ele falou. E tinha um pastor pregando lá, né? Ministrando cura, milagre e tal. Aí ele falou assim: Deus deu tanto para ele e não deu nada para mim. Então ele estava chorando. Irmãos, ele estava em prantos, em lágrimas. A gente achou que ele tinha visto Jesus, alguma coisa, né? Tinha sido arrebatado. Ele estava chorando porque Deus deu tanto para aquele cara que está pregando e não deu nada para mim. E por que eu achei engraçado, né? Isso faz muitos anos, eu espero que o irmão esteja em outra vibe hoje, né? Eu acho que já, né, amadureceu bastante, né? Como os jovens deixaram claro, faz muito tempo, né? Que eu tinha 13 anos. Então, nem falei o nome do irmão, então não estou difamando ninguém. Estou só dando um exemplo. Então, mas é muito interessante porque é quase infantil, né? Se você pensasse esse sentimento. Falou, Deus deu tanto para ele, não deu nada para mim? Não. É porque a gente tem essa tendência mesmo. Vê alguém, né, sendo usado por Deus, vê alguém em destaque e fica se depreciando. Eu sou da música, então na música isso acontece o tempo todo. Os caras veem um cantor, um músico proficiente e falam, nossa, nunca que eu vou chegar naquilo ali, é um cantor. Outro dia a gente foi num workshop lá, né, veio um guitarrista lá, um guitarrista profissional. Aí os caras tocando, assim, os caras tocavam demais, né, assim, outro planeta, né. Aí o menino virou para mim, o Wellington, dessa eu entrego. O Wellington virou para mim e falou, então isso é um guitarrista? O que ele quis dizer? Nós não somos guitarristas, entendeu? A gente brinca na guitarra e tal. Mas assim, né, é claro que né, ele entende que se trabalhar um dia pode chegar, né, Wellington? Mas às vezes isso acontece, né? Então você vê um cantor, gente que canta, vê um cantor famoso, fala, meu, nunca que eu vou chegar naquilo ali, coitado de mim. Olha para aquilo que Deus te deu, olha para aquilo que você tem, faz o melhor com aquilo lá, né? Se diverte com a música que você já tem, sim, né? E trabalha para melhorar. Mas enfim, Deus repartiu, segundo a graça, uma porção e deu algo para você. Amém? Ele não deu para o pastor, para o ministro, deu para você, para cada um de nós. É o que a palavra diz, não sou eu que estou dizendo. Amém? Então vamos lá. Aí depois, no versículo 8 a 10, fala, né, que Jesus subiu em triunfo às alturas, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Está falando da obra de Jesus entre morte e ressurreição. E esses dons aos homens, eu acredito, como muitos acreditam, que ele está falando do que está vindo no versículo 11, que é o próximo. Então no versículo 7 ele fala, Deus repartiu, como eu falei, a medida da graça, cada um, ele deu uma medida. E aí no 11 ele fala, e designou Jesus, ainda está falando de Jesus, e designou, ou seja, ele falou, você, designar, escolher e colocar de forma específica. Designou alguns para apóstolos,
que também é missionário. Aprendi isso com o Carlos. Aí eu repito toda vez que eu posso. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres ele deixa bem pertinho aqui um do outro, como se fosse quase a mesma coisa, mas ele ainda faz a diferença, pastor e mestre. Então estão muito próximos, mas é quase a mesma coisa. Então ele falou, Jesus chamou essas pessoas, designou para o ministério cada um. E no 12 ele fala, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, para o trabalho do evangelho, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então todos esses ministérios que Jesus designou, cada um de nós, são para servir o próprio corpo, para que o corpo seja edificado, ou seja, para nós mesmos, uns aos outros. Amém? E ele designou esses 5. Né? Eu não queria entrar no mérito de algumas coisas aqui, mas acho legal só para frisar algumas coisinhas, só para chamar a tua atenção, para você ficar curioso e você ir pesquisar mais sobre cada um desses ministérios. Quando aqui Paulo fala de 5, e eu entendo que não quer dizer, eu entendo pela experiência, né, e não vejo também na palavra nada que dê para que desabone isso, que não dê para dizer que se o cara é chamado para ser apóstolo ou missionário, não quer dizer que ele não vai ser chamado para ser profeta, não quer dizer que ele não vai ser chamado para ser evangelista. Então, muitas vezes, esses ministérios, eles se, entre aspas, confundem ou se misturam na vida de uma pessoa. Outro dia, o Kaique estava me perguntando, ele me perguntou, Renato, qual que é o chamado que você sente na sua vida? E eu já senti alguns chamados durante a minha vida com Deus. O chamado mais forte que engloba todos é o chamado de profeta. E teve uma experiência uma vez, eu compartilhei isso com a igreja, que eu cheguei e comecei a ler esse texto aqui, e cada um que eu lia eu tinha uma ideia mais ou menos do que fazia. Quando eu cheguei no profeta, eu fiquei assim, eu não sei o que é profeta. Eu conheço pessoas que se dizem profetas, mas não cola muitas vezes, eu não consigo pegar na palavra e entender, é isso que é um profeta. E quando eu li aquilo ali, eu senti que o Espírito Santo queria falar comigo. Aí eu fui ler de novo. Aí quando eu fui ler de novo, ele falou, o que o apóstolo missionário precisa? Aí eu comecei a pensar, né? Ele precisa ser enviado. Né? Como pregarão, se não forem enviados, né? Alguém tem que ser enviado, tem que ir. E quem é que envia? A igreja. Você está na igreja local, certo? Aí você é enviado da igreja local. Alguém pode dizer assim, não, a igreja é o corpo de Cristo universalmente falando, ela está em todos os lugares, todas as nações, todas as épocas, eu sou parte da igreja, não preciso da igreja local. Mas a gente não é onipresente, amados. A gente é local, certo? A gente é bem local, inclusive, né? Alguns são mais locais que outros. Alguns ocupam um lugar mais amplo, né, do que outros. Mas nós somos locais, então nós precisamos estar numa igreja local para nos conectarmos com a igreja de Cristo. Né? Então, a pessoa que é enviada de uma igreja local. E ela vai para onde? O missionário, na verdade, né, pegando assim de forma grotesca, ele vai para um lugar que talvez não tenha igreja. Ele vai para um lugar onde o evangelho está começando a ser pregado, não foi pregado ainda. Aí ele vai lá e começa a pregar o evangelho. Essa é a obra de um evangelista. Tá bom, chamado de todo mundo pregar o evangelho, mas essa obra de pregar bastante, pregar com ênfase e chamar outros para pregar é a obra de evangelista. É uma das coisas que o evangelista faz. Então, ele na missão foi enviado como missionário. Ele faz uma obra de evangelista. Aí ele está num lugar que ele plantou, as pessoas se converteram. Imagina Paulo lá, chegou num lugar que ninguém tinha ouvido o evangelho, de repente as pessoas se converteram, foram batizadas no Espírito Santo, aí elas começam a trabalhar juntas, falam, o que eu posso fazer para servir o Senhor? E Deus começa a levantar cada um chamados. O que esse missionário está fazendo agora, enquanto ele está ajudando as pessoas na caminhada? Ele está pastoreando. Mas ele não é missionário? Ele não é pastor? Não, ele pode misturar essas coisas aí. Só que o chamado dele, o que Deus queima mais, é missionário. Então ele vai lá pastorear aquelas pessoas, vai levantando aqueles líderes. Quanto tempo ele vai ficar lá? Não sei. Mas de repente aquela igreja já está andando com as próprias pernas. Já tem a liderança, já tem os diáconos, já tem o pessoal evangelizando também. Aí o que Paulo fazia? Falou, pessoal, eu amo muito vocês, mas o Espírito Santo está mandando eu ir. Tchau. E deixa os crentes lá, de vez em quando manda uma cartinha,
Fala, ô, como é que vocês estão? Como a carta de Efésios que a gente leu aqui. Mas ele está em outro lugar. Ele já está em outro lugar, porque ele é um missionário. Então, se a pessoa se diz apóstolo e missionário, é estranho se ela ficar num lugar só, não condiz. Porque o apóstolo missionário é aquele que é enviado. E do que ele precisa? Ser enviado. Aí, vou pular o profeta, tá? Deixa o profeta por último. Aí tem o evangelista. O evangelista também eu vou falar pouco, porque tem pessoas que podem falar melhor que eu do evangelista. Mas é a pessoa que prega o evangelho, a pessoa que queima por pregar o evangelho. Se ninguém estiver pregando, não estiver indo para a rua buscar pessoas, se não estiver fazendo casa de paz, se não estiver indo atrás de vidas que não ouviram, o evangelista fica inquieto. Ele fala, não estou cumprindo o propósito da minha vida. Tem alguma coisa errada. Então ele se movimenta para causar isso na igreja. Ele se movimenta porque Deus movimenta ele, chamou ele para isso. Então ele vai infectando os outros, infectando, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas é o que vem na minha cabeça. Estou com pressa porque tem pouco tempo. Então ele vai, né, atrapalhando os outros, falando, ô, vamos evangelizar, vamos. Você não ama Jesus? Não, cara, olha os perdidos lá. Às vezes a pessoa está assim, não, mas está tudo bem, né? Mano, está tudo bem com você, mas e as pessoas lá e tal? Então isso queima no coração do evangelista. Então ele quer isso. Então ele precisa conhecer o evangelho, amar o evangelho, e ele precisa de pessoas que queiram ouvir o evangelho. Pode ser que ele chega num lugar e ninguém quer ouvir ele. Como que ele vai exercer o ministério de evangelista dele? Ele não vai conseguir. Ele precisa de pessoas que ouçam. Qual que é o próximo aqui? O que os pastores precisam? Eles precisam de ovelhas, eles precisam cuidar de pessoas. Precisam de pessoas para ser pastoreadas. A pessoa pode ter o chamado de pastor, mas se ele não tiver pessoas que ele está conduzindo a Cristo, que é o verdadeiro pastor, o sumo pastor, então o pastor aqui, ministério pastoral, ele conduz pessoas a Cristo, ele trabalha em pessoas, ele vai alimentando a ovelha, cuidando da ovelha. Aí a ovelha se perde, foge, ele vai atrás, ele cuida, o que aconteceu e tal. Aí outra ovelha está com um problema, ele vai tratar da ferida da ovelha. Então o pastor é esse trabalho de cuidado. Quer dizer que ele não evangeliza? Não, claro que evangeliza. Só que ele vai focar mais nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo de hoje aqui. Hoje a gente é um culto especial no sentido de que a gente está se despedindo localmente do nosso irmão Felipe. Então a gente teve essa homenagem para ele, a gente, né, declarou o quanto a gente precisa dele, alguns irmãos aí. Vamos orar muito por você e pelo Danilo também. Para Deus ajudar a segurar as pontas, né? Então, o que é isso? Gente, isso é o convívio de igreja. Antes disso, a gente estava falando dos recados, estava falando do nossa confraternização, que vai ser no próximo final de semana, que é algo necessário para a igreja, com certeza vai ser uma bênção para a igreja. Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos avisar os irmãos o que precisa ser feito. Não é tudo necessário? Isso é coisa de pastor. O pastor gosta desse momento, ele gosta de cuidar das pessoas, de mostrar para as pessoas o quanto elas são importantes e tal. Ele cuida das ovelhas. O profeta, é o chamado que eu mais sinto. O profeta, ele quer saber o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Então, não é que ele não liga para a ovelha, porque ele também é uma ovelha, certo? Mas é que ele está em outro foco. Ele está assim, o tempo está passando, eu vou ter 15 minutos para pregar, eu não sei pregar, e eu já tenho que pregar rápido. Então, será que Deus vai falar? O Espírito Santo vai, quanto tempo que eu preciso para falar, filho? Eu que falo, não é você. Então, mas o profeta, ele quer saber o que Deus está fazendo. O profeta, olha a mentalidade de profeta. Não estou criticando, tá, pastor? De forma alguma. Eu vou amarrar o ponto depois. O profeta, e eu estou falando de mim aqui, eu estou assim, ó, cara, a gente estava se entregando aqui no louvor, orando para o Senhor, o Santo dos Santos, o Senhor falando, volta de Jesus, e pá, de repente vem o recado. Você pega é a mesma coisa que você pegar uma foice e dar na canela do profeta, assim, ó, pau! Porque o recado, já está falando de outras coisas e tal. Mas é necessário para a igreja, mas explica isso para o profeta. Mesma coisa que você falar para o evangelista. Então, evangelista, o pessoal às vezes não prega porque eles não estão tão conectados com Jesus. Ele não ama Jesus tanto, a ponto de queimar e falar, eu preciso, Jesus ama aquela pessoa, Ele não entendeu. Aí você precisa ficar convencendo a pessoa. Mas explica para o evangelista que às vezes leva tempo para você fazer isso com a igreja. O evangelista quer sair, ele fala, não, vamos agora, mano, não está chovendo, vamos, né? Eu não fiz chapinha hoje, vamos, está chovendo, mas a gente vai. Então, é assim,
E por quê? Porque Deus chamou cada um com uma função específica. Graças a Deus não tem só profeta na igreja. Senão ninguém ia cuidar de ninguém, ia ficar todo mundo falando em língua, e, entendeu? Não ia acontecer. Ninguém ia evangelizar. Ia ficar todo mundo só buscando aqui de joelho, fazendo vigília, sei lá. Então, cada um foi chamado para uma coisa. E o mestre está muito próximo do pastor, mas o mestre é aquele que ensina a palavra. Né? Hoje a gente tem uma escola bíblica aqui, do pastor Edinho. Ele está, mas não é pastor? Por que está fazendo papel de mestre? Porque é assim que acontece. A gente ensina a palavra. Né? Então, no corpo de Cristo a gente é chamado para servir. Eu dei um exemplo no domingo, uns domingos atrás aí, a respeito de Isaías 6, que é aquele texto onde Isaías vê o alto sublime trono e vê a glória de Deus, e de repente, depois que ele descobriu que não ia morrer, ele ouve uma conversa de Deus lá: quem há de ir por nós? A gente precisa de alguém para ir no nosso nome. E ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele nem sabe para que era. Primeiro, quando ele vê a conversa de Deus que precisava que alguém fosse, ele falou: manda eu. Ele nem sabia para quê. Depois que Deus falou, depois que ele fala: envia-me a mim, Deus falou: então, a palavra é o seguinte. Aí Deus entregou para ele a missão, qual que era. Então a igreja é isso, amados. O chamado ministerial é assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Para fazer o quê? Ser apóstolo, profeta? Não sei, cara. Eis-me aqui. Deus vai te falar depois, na caminhada. Aí de repente você tem que pastorear o pessoal. Não, mas eu sou evangelista. Cara, mas é o momento de você pastorear. É a igreja de Jesus, é Ele que determina o que vai ser feito. Mas o importante é, Ele dividiu essas porções, de acordo com o critério dEle, e Ele repartiu a cada um. Então, cada um de nós precisamos buscar em Deus o que a gente precisa fazer para servir o nosso Senhor, que nos chamou. Amém? Deixa eu ver qual parte que eu vou resumir aqui. Até alcançarmos a unidade da fé. Amém. Uma outra coisa importante é, como eu falei, graças a Deus a igreja não é feita só de pastores. Muitas vezes viu? Muitas igrejas são. Não tem outros ministérios determinados, nem conhecidos, e ninguém presta atenção para outras funções. Eles focam tudo no pastor. Às vezes a pessoa tem um chamado pastoral, mas ele é obrigado a ser o profeta, o evangelista, o mestre, tudo na igreja. Né? Não é o nosso caso aqui, então não é muito preocupante para nós. E se faltarem esses ministérios, como que essa plenitude, essa edificação pode acontecer? Então nós precisamos clamar ao Senhor para que a gente cumpra a nossa função. Amém? E o 14, é interessante aqui, ele fala: o propósito é que a gente não seja mais como crianças, levados de um lado para o outro como pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então aqui Paulo está dizendo que existem homens, existem pessoas que, espertos e astutos, induzem de propósito as pessoas ao erro. Ele está falando daqueles lobos em pele de ovelha que Jesus fala. Ele está falando dos falsos mestres, dos falsos pastores. Jesus falou, quando ele fala sobre esses caras, ele fala assim, ó: quem entra pela porta é o pastor, quem não entra pela porta é ladrão. E o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Muitas vezes a gente atribui esse texto ao diabo, e não estamos errados de fazer isso, porque ele é essas coisas, ele quer essas coisas mesmo. Mas Jesus está falando dos falsos mestres, ele está falando dos falsos pastores, de quem não entra pela porta. Então, existem pessoas astutas que ensinam coisas erradas de propósito para induzir outros ao erro. Olha que perigoso, gente. Olha que perigoso. Eu dou muito graças a Deus pela igreja que eu estou, pela igreja que nós estamos. Sempre faço propaganda aqui, interna, externa. Não é por causa da igreja local, gente. Não é por clubismo, não é porque eu acho que todo mundo tem que ser daqui. Não. É porque eu já passei por muitas igrejas. Então tem muitas igrejas que eu aprendi muita coisa boa, mas eu via muita coisa que era fora da palavra. Às vezes os caras pregam a palavra, na hora de pregar, ensinar, perfeito. Mas na forma como as coisas são feitas na igreja, a gente não vê muita coisa da palavra sendo posta em prática. E não é o caso aqui. Então aproveitem para aprender
o que é o Evangelho. Principalmente vocês que não passaram, né, por outros ministérios, vários jovens aqui que se converteram aqui, estão aqui. Porque essa igreja é uma igreja, como a Marta falou na ministração, bíblica. Glória a Deus por isso. Vamos continuar assim, em nome de Jesus. Então, mas existem pessoas más, e nesse convívio da igreja, é nesse meio, é nesse convívio, ouvindo a palavra, é que, em meio a esses dons distribuídos por Jesus, esses dons ministeriais, é que nós amadurecemos e deixamos de ser crianças. Para tudo isso aqui acontecer, é necessário que nós estejamos no convívio da igreja. Tudo isso acontece no convívio da igreja. Amém? Se não amadurecermos, nós seremos manipulados por esses homens maus. Seremos enganados. Antes, ou seja, ao invés disso, no versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, não dá para fazer isso sozinho. Não dá para cumprir a palavra de Deus. Não dá para cumprir a vontade de Deus para a igreja, se eu não convivo com a igreja. Se eu não me incluo nessa obra. Se eu não me entrego para essa obra. Não dá. Então, eu preciso das outras funções. Como eu dei o exemplo que eu tenho chamado, entre outros, chamado profético. Mas Deus queimou muito meu coração sobre evangelismo, principalmente no começo do meu caminhar com Jesus. Hoje eu faço um trabalho de pastorear os jovens, não é? Então, o chamado profético está no meio de tudo isso, está em como Deus fala comigo e como Deus me usa no meio da igreja. E Deus vai me desenvolvendo nisso, amém? E com cada um de nós é assim, dessa forma. E não dá para fazer isso sozinho. Não dá para exercer isso sozinho. Eu preciso de contrapontos, eu preciso de irmãos que Deus fala diferente para trazer um equilíbrio para o corpo de Cristo. Ninguém tem todos os chamados aqui 100%. Talvez só Jesus, mas ninguém mais. Ninguém é 100% apóstolo e incrível mestre. Não, cada um vai focar numa coisa. E eu preciso dos outros irmãos que Deus usa para que eu seja edificado. Igreja é o lugar de nós aprendermos isso. Mais para frente aqui, Paulo fala que no versículo 20 que a gente aprendeu de Cristo. Ele fala assim, os ímpios estão andando de outra forma, mas não é assim que vocês aprenderam a Cristo. Ou seja, onde que eu aprendo de Jesus? É na igreja. Renato, mas eu poderia ter lido esse capítulo aí de Efésios 4, que você está falando, na minha casa, cristão EAD, lembra? Eu poderia ser o cristão EAD, e ler em casa esse Efésios 4 aqui, Deus falar comigo, amém. Só que o que Deus ia falar com você ia ser diferente do que Deus falou comigo. E aqui estou eu compartilhando com você um pouco do que Deus falou comigo, amém? Então isso nos enriquece. E a igreja é o lugar da gente conhecer Jesus. A igreja também é um lugar da gente ser corrigido, amados, da gente ser chamado a atenção. Isso já comentei aqui também outras vezes, mas é uma coisa que cada vez está mais difícil para as pessoas. Ser chamado a atenção. Então pense você no seu contexto. Cada um aqui é parte de uma geração, certo? Nós temos várias gerações representadas aqui na igreja. E hoje eu tenho caminhado com os jovens há alguns anos, há uma década já, né? E que eram adolescentes, hoje já são adultos, já estão casando, né? Ou quase. E tem umas gerações novas, tem a geração dos jovens que estão chegando, tem a geração, que é a geração também da minha filha mais velha, tem a do meu filho Daniel, que também é uma outra. Eu fico pensando como é que a gente vai chegar nessas pessoas, como que a cabeça deles funciona. Eu estou percebendo que, talvez, olhando para os mais jovens, está mais difícil ainda de ser chamado a atenção. O pastor vai saber me dizer melhor, mas deve ser difícil chamar a atenção também da nossa geração, né, pastor? Mas eu acho que essa questão de autoridade está sendo cada vez mais perdida. Então, mas a igreja é o lugar de nós ouvirmos o que às vezes a gente não quer ouvir naquela hora. Vou me usar como exemplo mais uma vez. Não sei se eu já falei isso aqui, mas às vezes eu chego aqui em alguma reunião da igreja, algum culto, e começo a ouvir uma pregação e eu falo, eu não acredito que Deus vai falar isso comigo, cara. Começa, sabe aquelas pregações que Deus corrige o filho que ama?
pega a cinta e pá! Não é sempre assim, tá, pastor? Muitas vezes é de encorajamento e tal. Deus fala muito através da sua vida, e o pastor Cláudio é o que mais prega, né? Por isso eu estou falando dele, mas às vezes já aconteceu, não faz muito tempo, acho que foi numa vigília, que eu vim aqui, eu estava ali onde está o Lucas, na porta ali de pé, aí o pastor começou a pregar e eu assim, e naquele dia eu não queria ouvir correção, eu estava meio estressadinho, sei lá, nem lembro o que eu estava passando, mas eu estava, aí o pastor começou a falar, eu falei, mano, não acredito, mano. Aí ele ia falando a palavra e pá, parecia que eu estava levando cintada, mano. E era Deus falando comigo. E eu ali brigando com Deus, falando, não acredito, Deus, vou ter que ouvir isso aqui? E se eu for para casa, mano? Aí eu falei, não, eu pego muito feio, eu sou líder, né? Se eu for para casa, que desculpa que eu vou inventar, não posso mentir, mano. Mano, não posso ir para casa, mano, eu sou igreja, cara, eu sou ovelha, eu não sou bode. Porque se eu não deixo ser corrigido, eu sou bode. Jesus fala lá que os bodes vão ficar de fora, ele vai chamar as ovelhas. Mas seus bodes, eu falei, não sou bode, cara, não sou. E eu falando para Deus, então, eu tenho que ouvir então isso, Deus? Eu tenho que ouvir, então tá bom, então vamos ouvir. Amém. Então, vamos ouvir. Fala comigo, Senhor. E bravo, cara. Mas o que é? Se eu não estivesse na igreja, se eu fosse o cristão EAD, e estivesse vendo aquela pregação lá, não gostei. Mudo, alt tab, vou fazer outra coisa. Ponho a minha série do Netflix lá, sei lá o que eu vou fazer. Não é muito mais fácil? Mas porque eu estava aqui, eu pensei, eu vou embora, mano, não vou ouvir isso aí, mano. Não, hoje não, Deus. Hoje era dia de, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Pá. Hoje era dia de, entendeu? Não, hoje não, mano. Mas era dia de correção. Quem decide isso é Deus. E como eu sou ovelha, eu tenho que ser cuidado. Tem um exemplo que eu vi num livro de um escritor que eu gosto bastante, chamado W. Tozer. Nem lembro que livro que ele deu esse exemplo, mas que ele era pastor. Era um cara também, com certeza, chamado profético, muito forte, mas ele era pastor da década de 50, lá, acho que ele morreu na década de 50. Aí tinha um irmão que não estava indo na igreja, né? Ele foi lá, como todo um bom pastor, né? Um pastor que se preza, né? Um pastor é Jesus, né? Mas como pastor que se preza, ele foi lá na casa do irmão, visitar o irmão. Naquela época era assim, não tinha WhatsApp, né? Para chamar. Tinha que ir lá na casa. O pastor deu exemplo outro dia, bater lá, tocar a campainha. Falei, e aí, o cara está aí? Chama, deixa nós entrar aí e tal. Foi lá e falou, irmão, você não está mais indo na igreja? Eu falei, pastor, porque eu fico ouvindo coisa que eu já conheço a palavra, né? Ele, como assim? Não sabe tudo? Eu falei, não é que já sei tudo, mas eu já sei o suficiente, né? Eu sou um cristão maduro. Né? Já ouvi pelo menos umas 10 vezes aí, cada pregação aí, cada texto aí, lê de criança, pastor. E olha só, eu crio galinha, olha ali, ó. A galinha está lá chocando os ovinhos, tá vendo? O pintinho nasce. Depois que ele nasce, ele fica um tempo ali perto da galinha. A galinha ajuda ele, protege ele e tal. Depois ele cresce, ó. Ele cresce, ele sai correndo. Ele não quer mais saber de ficar debaixo da galinha. Aí esse pastor Tozer falou, cara, muito inteligente, né? A sua colocação, você só está esquecendo de um detalhe. Quando Jesus mandou Pedro cuidar das ovelhas, ele não falou, cuida da minha granja, dos ovos da minha granja. Ele falou, cuida das minhas ovelhas. A ovelha precisa de cuidado constante, sempre. E nós precisamos entender que a gente tem que ser cuidado sempre. Constante. Eu estou maduro. Você vai ter que ser pastoreado ainda, cara. Mas eu sou pastor de pastores, tá bom? Quem que pastoreia você? Eu sou apóstolo, missionário. Né? Não, apóstolo. Calma aí, cara. É a mesma coisa. Você é missionário. Aquele que é enviado, você está sendo enviado para onde? Você tem que ser pastoreado. Todo mundo tem que ser pastoreado. O que nasceu ontem em Jesus, o bebê espiritual, e o cara que está a vida inteira na igreja. O ancião tem que ser pastoreado. Todos temos que ser pastoreados. Como que você vai ser pastoreado? No convívio do corpo. Amém? Então tem muitas coisas aqui que eu separei de cada texto, mas o horário já se avança. Deixa eu ver se eu escolho um tópico aqui para falar. Mas o resumo de tudo depois você lê melhor com cuidado esse capítulo 4 de Efésios na sua casa, e você vai ver que tudo aí gira em torno do convívio da igreja. Então não dá para fazer sozinho. Precisamos das partes cooperando juntas. E vou deixar, para terminar aqui, vou deixar essa última parte do versículo 18 e 19. No 17, Paulo fala assim, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios,
que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, a igreja é lugar de você ouvir esse tipo de coisa. Não é para você viver igual o mundo. Você tem que viver diferente. Nós somos libertos de viver nos nossos pensamentos fúteis. Paulo fala que quem está no mundo, os gentios que não seguem a Jesus, vivem na futilidade dos seus pensamentos. Esse é um resumo de Paulo para o mundo, é um resumo que eu gosto. O mundo gira em torno da futilidade dos pensamentos humanos. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento. Não tem entendimento, obscurecido. Separados da vida de Deus por causa da ignorância em que eles estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, essa ignorância é não saber. Ignorância é não conhecer. Então, na igreja, nós somos libertos dessa ignorância que há no mundo a respeito das coisas de Deus. Nós conhecemos quem é Jesus, nós aprendemos sobre as coisas de Jesus, nós aprendemos sobre o que Ele quer, sobre o que Ele fez e o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. E nós somos sensibilizados. Isso é algo que só Deus pode nos dar, essa sensibilidade para nós nos purificarmos. Onde é que eu preciso trabalhar? O que eu preciso entregar para Deus para eu ser purificado? Essa sensibilidade, quem está longe do convívio da igreja, perde e fica igual ao mundo. E o nosso coração duro é transformado. E aqui eu fiquei muito contente, porque eu não pude estar, infelizmente, no último encontro de homens. E eu pedi para o Fabiano me mandar, fiquei sabendo que o Fabiano compartilhou a palavra. Eu falei, você tem um resumo aí, tem o esboço, né? Se puder me mandar, ele me mandou o esboço. Só que eu não tinha lido ainda. Eu preparei a pregação e eu fui ler o esboço dele hoje à tarde. Aí quando eu peguei lá, eu falei, vou ler e tal. Comecei a ler, aí tinha o versículo aqui, era baseado em Ezequiel 36, que era um versículo que eu ia trazer também, que eu anotei aqui, para compartilhar com os irmãos. Então, com certeza é algo que Deus quer falar com todos nós, não só com os homens, né? E Deus estava falando comigo. Deus teve misericórdia de mim, mesmo eu não estando no culto, e também falou comigo no mesmo texto, também. Então, vamos ler Ezequiel 36, se você puder abrir para a gente terminar. Versículos 26 e 27. A gente acabou de ler aqui que no mundo o coração fica duro. Longe da igreja, do corpo de Cristo, o coração se endurece. E nesse contexto, com esses ministérios trabalhando em cooperação, a gente tem o coração sensibilizado. Nosso coração duro é sensibilizado. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Esse contexto aí é Deus falando, tá? Deus falando para o povo de Israel. Ele diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então aqui é muito interessante, que ele fala assim, eu vou tirar da sua carne um coração de pedra, e vou te dar um coração de carne. Ué, coração de carne não é o coração normal? É, mas o coração de quem está afastado de Deus está endurecido pela ignorância, por não conhecer a vontade de Deus, por não conhecer Jesus. Ele se endurece e não é como Deus queria, não é o coração natural mais. Nesse texto, Deus nem está falando, eu vou dar um coração de anjo para você, de querubim, você vai... Não, eu vou dar um coração de carne. Eu vou restaurar o normal, para eu poder falar com você e trabalhar em você. Aí no começo ele fala, vou te dar um espírito novo, com letra minúscula. Espírito novo, ele vai trocar o nosso espírito. Depois ele fala no 27, e porei em vós o meu espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo. Para que, e farei com que vocês andem nos meus estatutos. Então, essa sensibilização do nosso coração, essa libertação da dureza do nosso coração, de quem está afastado de Jesus, acontece pelo derramar do Espírito Santo. Acontece pelo trabalhar do Espírito Santo. Isso acontece no convívio da igreja, onde nós somos chamados para estar. Amém? E para encerrar, aqui nós falamos do Pai, nós falamos do que Jesus fez, principalmente, certo? Que é Jesus que distribui e designa os dons ministeriais.
Se a gente ler 1 Coríntios 12, que fala dos dons espirituais, fala que o Espírito Santo dá aqueles dons de variedade de línguas, de palavra de entendimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons da fé, operação de milagres, curas. Deus, o Espírito Santo distribui de acordo com a necessidade. Mas esses dons ministeriais é Jesus que chama. Então falamos do Pai, falamos de Jesus, e aqui falamos do Espírito Santo no final. Eu acho importante frisar que são pessoas distintas, amados. São pessoas distintas. Deus não é um só, Renato? Ele é. A gente não é um só em Cristo, através do Espírito Santo? Mas Cristo é um, nós somos outra pessoa, certo? Assim como o Pai é uma pessoa. Jesus, o Filho, é outra pessoa. O Espírito Santo é outra pessoa. Qual deles que a gente conhece? Qual deles você conhece? O Pai, o Filho ou o Espírito? Amém. Então, não vou tentar responder isso não. Mas fica de lição de casa, Nicolas. Pergunta para o Senhor. Amém? O Senhor Jesus nos ensina a orar ao Pai, certo? Pai nosso, não meu. Apesar de que Ele é o seu Pai. Ele é o meu Pai, mas Ele é nosso Pai. Então a gente tem que orar isso. Pai nosso é uma pessoa. O Filho é outra. O Filho é aquele que foi preparar o lugar. Ele veio, fez o que tinha que fazer, cumpriu perfeitamente a sua missão e foi preparar lugar e está aguardando o dia de nos encontrar, o dia do retorno. Ele aguarda o dia. Ele é aquele que na ceia falou: em verdade vos digo que eu não vou tomar de novo desse fruto da vide até o dia em que eu tomar com vocês o reino do meu Pai. Então a gente toma suco de uva à vontade. Jesus está esperando. Jesus está esperando, aguardando. Muito mais ansiosamente, não ansiosamente de sentido de doença, né? Mas ansiosamente que nós, muito mais avidamente. Ele aguarda esse dia. E o Espírito Santo, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está aqui, na terra. É a época do Espírito Santo estar na terra. Olha, eu tenho certeza que Ele também está aguardando esse reencontro com a pessoa do Filho. E quando Ele se reencontrar com o Filho, como eu e você somos um com o Espírito Santo, a gente vai junto, amém? A gente vai junto nesse encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então precisamos conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como que eu vou conhecer esse negócio? Na igreja. Deus vai usar os seus irmãos para te ensinar, vai usar vocês também para compartilhar aquilo que Deus fala contigo, enriquecer a vida de outros, edificar os outros, para que a gente faça a vontade de Deus, seja o corpo de Cristo aqui na terra, que é um corpo só, de uma só cabeça, que é Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.